Vamos para a questão 158. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo em que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P em função de T igual a menos T ao quadrado mais 10 vezes T mais 24, sendo T um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e P em função de T, a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4 e 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Então nós temos aqui as 5 propostas sendo listadas dessa maneira, e aí nós temos aqui o que seria utilizado em cada caso. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi a... Bom, para que a gente possa marcar a opção correta, o que a gente tem que fazer logo de cara? A gente tem que descobrir qual que é o mês em que nós temos uma maior quantidade de infectados. Por quê? É o mês que tem a maior quantidade possível de infectados que vai determinar qual proposta a gente vai utilizar. E aí, para isso, você tem que inicialmente avaliar a equação que ele deu ali pra gente. Ele disse o seguinte, o número de infectados, PT, é igual a menos T ao quadrado mais 10 vezes T mais 24. Nessa situação, perceba, o número de infectados em função do mês T é literalmente dado por uma função do segundo grau. Isso aqui é tipicamente uma função do segundo grau. A gente diz que a função do segundo grau tem uma fórmula dada por f de x igual a a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. E aí, nesse caso, o que eu sei é que essa função do segundo grau ela tem concavidade para baixo. Por quê? O número a dessa nossa função do segundo grau é um valor negativo. Quem que é o a? O a é o valor que multiplica a nossa letra ao quadrado, a nossa variável ao quadrado. Nesse caso, o nosso a é igual a menos 1. Então, essa parábola ela tem concavidade para baixo. Ela é uma parábola que, se eu fosse desenhar num sistema XY, né? Imagina assim, eixo X, eixo Y. Se eu fosse desenhá-la num sistema XY, ela teria esse desenho aqui, Ela seria uma parábola com concavidade para baixo nesse caso. E aí, para descobrir o mês em que nós temos a maior quantidade de infectados, nós temos que descobrir as coordenadas do vértice. Mas aí vem aquele detalhe. Onde que nós vamos centralizar a nossa atenção? Nós vamos buscar a coordenada x do vértice ou a coordenada y do vértice. Nós vamos buscar a coordenada x do vértice. Por que x do vértice? Porque, nesse caso, nós queremos obter em qual mês nós temos a maior quantidade possível de infectados. Se a gente quer a maior quantidade possível de infectados, mas a gente não quer saber o número maior de infectados, mas sim o mês em que isso acontece, a gente vai ter que descobrir a coordenada x do vértice. Quanto que a gente calcularia o y do vértice? Se a gente quisesse descobrir o valor máximo para o nosso p em função de t. Se a gente quisesse descobrir qual que é a maior quantidade de infectados que nós tivemos em determinado mês, a gente calcularia o y do vértice. Mas como nós não queremos isso, como nós queremos descobrir o mês T em que nós temos a maior quantia de infectados, nós vamos calcular a coordenada x do vértice em questão. Então, nós teremos o seguinte, x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. E aí, substituindo isso na nossa fórmula, quem que é o b? O b é o 10, então fica menos 10 dividido por 2 vezes a, nesse caso, 2 vezes menos 1. Logo, eu tenho menos 10 sobre menos 2, que é igual a 5 positivo. Então, o nosso mês t igual a 5 indica o mês em que nós temos a maior quantidade possível de infectados. Portanto, qual proposta vai ser utilizada? A proposta de número 3. Porque quando o t é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 6, nós temos a proposta 3 sendo aquela que vai ser a adotada. Por isso que a resposta certa é a letra C. Proposta 3 aqui nessa situação. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria,
com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.